Então, olá, boa noite, pessoal. Estamos começando a nossa gravação, a nossa primeira webconferência da disciplina de testes de software. O objetivo aqui é a gente falar um pouquinho sobre o assunto lá da aula 1, né? Explicar um pouco também da atividade avaliativa da unidade 1 e vamos lá, vamos seguir. Primeira coisa que eu quero fazer é, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Vamos lá, a minha tela, eu estou com o Eclipse aberto, certo? Vocês estão vendo aí, Ricardo? Você está conseguindo ver? Estou vendo. Deixa eu só puxar a outra janelinha do Teams aqui. Nossa, eu ainda estou tentando me acostumar com o Teams. Deixa eu ver, você tá vendo a janelinha do Eclipse ali? Eu estou vendo a janelinha do Eclipse. A janelinha do Eclipse, certo. Então, vamos lá. Eu estou compartilhando aqui. Eu estou com 2 monitores e eu estou jogando para outra tela, porque se entrar gente aqui da turma, eu vou admitindo aqui, né? Então, vamos lá. A gente está aqui com a janelinha do Eclipse, né? Eu vou explicar primeiro o que vocês vão fazer nessa atividade, né? Então, primeira coisa, deixa eu ir lá para a nossa disciplina, mostrar o que se trata essa atividade da unidade 1. Vocês vão encontrar aqui, tá? Atividade avaliativa. Tem até um colega que postou uma resposta aqui que eu não vi ainda. Então, vamos lá. Aqui ele está explicando o que vocês vão precisar fazer, tá? A primeira coisa, vocês vão precisar instalar o OpenJDK, que é um compilador Java, tá? Depois vão precisar instalar o Eclipse. Por quê? Porque essa atividade 1 consiste em rodar alguns testes unitários usando o Eclipse. Então, a gente está fazendo uso aqui, né, de um projetinho do Eclipse para ilustrar a ideia de executar testes automatizados, para vocês verem isso aí na prática, né, como é que a coisa funciona, tá? Então, aqui eu explico, né, vocês vão pegar esse arquivinho aqui, é um zip, extrair em alguma pasta. Aqui tem um conjunto de instruções que vocês vão seguir para importar esse projetinho no Eclipse. Eu vou fazer aqui com vocês, tá? E depois, pronto, vamos começar as atividades. Aí eu vou pedir para vocês fazerem várias coisas. Vai ter uma classe lá, vocês vão executar, vão ver o resultado, ok? E aí tem um conjunto de itens que vocês vão fazer, né? Número 1, coloque na sua postagem uma imagem mostrando o resultado da execução do seu teste. Essa figurinha aqui. E aí vocês vão seguindo esse roteiro. Tem um conjunto de 10 passos, né? Então, 10 passos valendo os 20 pontos aqui dessa atividade, tá? Importante aqui, tá? Diferente dos fóruns de outras disciplinas, a sua postagem vai ser avaliada só uma única vez. Então, cuidado, atenção, tá? E, em especial, atenção nesse item 5 aqui, tá? Que alguns colegas postaram e o pessoal tá errando aqui o item 5, tá? Eu vou comentar ele com vocês, tá? Vejam, eu estou pedindo o que você tem que ser feito lá na implementação desse método, ok? O que você tem que mudar lá nesse método para que o teste possa ser completado com sucesso. Vejam, aqui eu já estou dizendo, esse teste vai falhar. O que você tem que fazer lá dentro do método para ele passar e aparecer assim, ó, verdinho. Não é mudar o meu teste, alguns colegas colocaram assim, é só mudar isso aqui no teste. Não, não é. É o que você precisa fazer nesse método. Se, por exemplo, você passar aquele resultado que eu estou passando, ok, para ele ficar verdinho. Certo? Deixa eu mostrar para vocês, então. Estamos aqui no Eclipse, ok? Basicamente, o que vocês vão fazer é uma coisa assim, ó. File, importe para importar um projeto, certo? Ó, importar um projeto que já existe na minha workspace. Vocês vão escolher a pasta aonde está esse arquivo. No caso, ó, tá nessa pasta aqui. Vocês podem navegar na pasta onde vocês colocaram. No meu caso, eu coloquei aqui, ó. Vocês vão ver onde é que está, ok?
seleciona aqui a pasta. Vocês vão ver que ele vai mostrar o projeto aqui, certo? Aí a gente põe Finish e está aqui o meu projetinho, tá? E o que vocês precisam fazer? Vocês vão ver que tem algumas classes aqui. E o que vocês vão fazer é o seguinte, vamos lá, deixa eu procurar. Ó, tem uma classe chamada teste de processamento de pedidos. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar no botão direito. É basicamente isso, ó. Run as JUnit test, tá? Rodar essa classe aqui, ó, teste de processamento de pedidos, como uma classe de teste do JUnit, tá? Feito isso, vocês vão ver o resultado dos testes. Ó, o Eclipse está executando. Na verdade, ele me abriu aqui embaixo. De vocês, provavelmente, vai abrir essa janelinha aqui em cima, tá? Deixa eu ver, tá? Olha, gente, é só porque a gente está gravando que o negócio vai bagunçando. Aí, olha só, esse é o resultado do teste, ok? Então, verdinho passou, azul falhou. Deixa eu mostrar para vocês o que é esse teste que falhou. E os outros, ó, levantou exceção, vermelhinho. O que é esse teste que falhou? Repara aqui, pessoal. Eu estou dizendo que a regra aqui é que o valor de um pedido não pode ser menor do que 0. Tá joia? Eu tenho aqui um objeto do tipo pedido. Eu estou setando um valor menos 50. E o meu teste, o que acontece? Ele está falhando, porque está dizendo aqui, ó, se o valor do pedido não for maior do que 0, ele vai dizer o valor do pedido não pode ser menor do que 0. Ok? O que eu tenho que fazer na implementação desse meu método setValorPedido para ele passar? Tá? Bom, não posso entregar. O que precisa fazer, tá? Mas você teria que prever alguma coisa. Ora, se eu estou passando um valor negativo e eu estou dizendo que o valor do pedido não pode ser menor do que 0, o que precisa ser feito aqui nesse método? Que tratamento esse método tem que fazer? Ok? Tá, você está fazendo um pedido, passou um valor negativo, ok? Eu vou guardar esse valor negativo? Ou será que eu vou fazer um if lá dentro do meu método para que ele não guarde um valor negativo? Pronto, já falei demais aqui. Já dei a resposta aqui da questão, ok? Então, basicamente isso, tá? Os testes estão aqui. Vocês vão basicamente seguir aquele roteiro, analisar o que está aqui. Opa, eu abri esse meu projetinho, ele está mostrando as minhas classes aqui com acentos diferentes. Eu acho que eu vou corrigir isso aqui e eu vou subir uma nova versão lá para vocês, tá? Porque provavelmente, olha só, porque a configuração de caracteres aqui está errada. Isso mesmo, ó. Então, vocês podem vir aqui e vir aqui Properties, ok, do projeto. E aqui, ó, vocês vão ver, está escrito Resource, ele estava um tal de esse ISO tal, vocês colocam aqui, ó, para ele entender a fonte como TF8, tá? Porque senão ele vai bagunçar esses acentos aqui, ok? Eu já estou bagunçando o código aqui. Tudo bem? Tudo bem aqui, pessoal? Dúvidas aqui, Ricardo? Princípio tranquilo, professor. Só essa questão aí que o senhor mencionou, no caso eu vou ter que responder o que eu tenho que corrigir no código para passar. Isso. Ó. Isso aqui tem que dar true. Entendi. Então, imagina o seguinte. Por exemplo, você tem uma classe pessoa. A pessoa pode ter idade menor que 0? Não. Então, o que você vai fazer? Se alguém te passar, por exemplo, está criando um objeto tipo pessoa e tem um método lá 7 idade, e a pessoa passa uma idade de menos 10, você vai guardar menos 10? Não. Não. Você poderia levantar uma exceção. Tudo bem. E uma outra opção, o que você poderia fazer em vez de guardar menos 10? Guardar que valor? Qual que é o valor mínimo que você pode guardar? 0. Ok. Então, mais ou menos nessa linha. Pode colocar também um if para informar que essa idade é errada, algo assim também, né? O correto é você guardar ali um valor que não seja negativo. Tá bom? É um tratamento qualquer, tá? Enfim, vamos lá.
essa é a atividade que vocês precisam fazer, tá? Não precisa ter pressa, temos bastante tempo para fazer essa atividade, tá? O importante é fazer com cuidado e lembrando, essa postagem vai ser avaliada uma única vez, tá? Então, cuidado, façam com atenção, tá bom? Vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho aqui dessa nossa disciplina. Veja, aqui unidade 1, eu adicionei aqui, a gente tem a nossa aula oficial aqui, tá? Mas eu adicionei também algumas leituras adicionais. O que são as leituras adicionais? São leituras que complementam o assunto aqui dessa unidade 1, joia? Principalmente, eu gostaria que vocês lessem essa leitura aqui, tá? Que é um livro que tenha, inclusive, na biblioteca virtual da Católica. Tá? Se você clicar aqui para abrir... Pessoal, acho que tá mostrando só a tela do Eclipse. Só. Ah, é? Opa! Deixa eu voltar lá, então. Lá para o Teams. Então, deixa eu parar aqui, compartilhamento. Parar o compartilhamento. Deixa eu compartilhar novamente aqui. Pronto. Agora sim. Agora você está vendo? Agora estou. Perfeito. Agora então, ok. Então, o que acontece? Aqui a gente... Deixa eu ver, eu preciso estar de olho na outra tela também, o pessoal que está entrando. Então, aqui, como eu estava falando, voltando aqui para a nossa unidade 1, né, a gente tem essa leitura, que é a leitura, digamos assim, oficial, né, da Católica e tudo, e essas outras leituras que eu estou recomendando vocês lerem, né? Essa leitura adicional aqui, veja, tem um link aqui, se você clicar, ele vai abrir aqui a biblioteca da Católica e já vai mostrar aquele capítulo específico, né, que vocês precisam ler, ok? Então tá aqui o livro, eu só quero, aula 1, que vocês leiam um capítulo, esse de introdução ao STED Software. Para as outras aulas, eu vou pedir para vocês fazerem outras leituras, tá? Se não abrir, vejam, aqui tem a instrução. Você precisa primeiro clicar em biblioteca virtual, tá joia? Depois em minha biblioteca, depois clicar no link. Então, você faz assim, ó, clica aqui, biblioteca virtual, minha biblioteca, ok? Se você fizer isso, você vê aqui, abriu aqui a minha biblioteca, ok? Aí o que acontece? Se você voltar lá na disciplina e clicar no link aqui, ó, ele já vai abrir o livro direto, tá bom? Se não abrir esse link, não abriu a minha biblioteca, provavelmente é porque você não tem o cadastro aí para acesso, né? Mas eu acho que vocês que já estão bem avançados no curso já devem ter essa senha aí para acessar a Biblioteca Virtual da Católica, tá? Então, eu gostaria que vocês lessem esse capítulo, tá joia? Eu coloquei aqui também, ó, livro 8 do Somerville, capítulo 8, tá? Eu coloquei um PDF aqui, que é um pedacinho do livro, tá? Deixa eu... se vocês abrirem aqui o PDF, tá? Vocês vão ver, eu coloquei só as primeiras páginas, são 5 paginazinhas aqui. Vocês vão ler até aqui, ok? Não entra aqui nessa parte. Aqui a gente vai ler depois na unidade 2. É uma parte introdutória sobre testes. Tudo isso aqui, essas 3 leituras que eu estou colocando, não é assim obrigatório, tá? Mas se vocês lerem, vocês vão entender muito melhor o assunto da unidade 1, tá joia? Então, essa é uma disciplina que, assim, ela exige, assim, uma certa quantidade de leitura para que vocês possam amadurecer o conhecimento, né? Tudo isso que está sendo falado aqui, tá bom? E aqui eu coloquei também um link para o capítulo 22 do Pressman. Pelo amor de Deus, não é para ler o capítulo inteiro, tá joia? E nem o livro inteiro. É o capítulo 22, tá joia? Até o final da sessão 22.1. Então, a mesma coisa. Tá lá na biblioteca virtual. Clicou aqui, você vai ver, ele vai abrir o livro do Pressman. Ok? Vamos lá, está demorando um pouquinho aqui. Ó, abriu aqui o capítulo. Deixa
eu diminuir aqui para mostrar. Então, é só essa seção 22.1. Tem algumas páginas aqui nela. Mas vamos lá, capítulo 22, vocês vão passando, ó, deve estar 22.1. Ó, essa figurinha vocês vão encontrar na aula, tá vendo por que eu estou pedindo para vocês lerem? Ó, essa figurinha vocês também vão encontrar na aula. Deixa eu aumentar isso aqui, ficou pequeno demais, tá? Então, isso aqui vocês vão encontrar na aula. Essa figurinha vocês vão encontrar na aula. Nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso aqui, tá bom? E aí, termina aqui, ok? 22.1. Não é para ler daqui para frente, tá? Então, não é para ler. Eu não quero matar vocês de tanta leitura, tá? Então, eu estou pegando alguns tópicos, algumas coisas que são interessantes, que complementam o nosso estudo da unidade 1, tá bom? Agora, se você começar a ler o capítulo 22 do Pressman e achar interessante, quiser ler o resto, excelente, tá joia? Vai em frente, tá bom? Esse livro aqui, de TED Software, que tem lá, a gente vai ter oportunidade de ler vários capítulos dele. Vocês vão ver que, assim, os capítulos, eles são bem rapidinhos, né? Eu vou dar uma pinceladinha nele, nesse capítulo, daqui a pouco também, tá? Mas vocês vão ver que, por exemplo, aqui, ó, Introdução ao Teste de Software. Olha só, ele tem pouquíssimas páginas. Vocês vão ver que a página, ó, é bem pequenininha. Isso aqui, eu acho que tem 10 páginas. Isso aqui vocês leem assim, bem rápido, tá? Olha só, não tem muito texto, tá? Mas é um texto muito bom mesmo, muito bem escrito, tá? Eu gostei demais e por isso eu coloquei como leitura para vocês, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui na unidade 1, vamos dar uma passada no que fala a nossa unidade 1, ok? Eu quero mais dar uma pincelada para ajudar vocês assim nesse estudo, porque, como eu disse, é uma disciplina que ela tem muitos aspectos teóricos, a gente vai lendo muita coisa, então, às vezes, a gente lê alguma coisa que está um pouquinho difícil assim, de digerir, né? E eu queria, assim, poder ajudar vocês a entender melhor esse conteúdo. Então, vamos lá. A gente começa aqui, certo? Então, a nossa aula, ela começa a falar sobre a questão de qualidade de software, ok? Então, vocês vão ver que a aula começa falando de alguns atributos de qualidade. Olha, vamos lá. O que é um bom software? O que é um software assim que as pessoas falam assim, olha, isso aqui é um bom software, né? O que é qualidade quando a gente fala sobre software? Vejam, para a gente poder definir qualidade, a gente precisa ter alguns atributos que indicam o que é qualidade. Muitas vezes, como diz o Pressman, a gente consegue identificar a qualidade em algo, mas não consegue definir o que é qualidade. E da mesma maneira, a gente consegue dizer que uma coisa não tem qualidade, baseado em quê? O que a gente chama de atributos de qualidade. Vamos lá, quando a gente olha para um software e a gente diz, olha, isso aqui é um bom software ou não, a gente tem alguns atributos que a gente pode olhar, como, por exemplo, manutenibilidade. O que é isso, pessoal? É o seguinte, quando você escreve um software, geralmente esse software vai sofrer manutenção. Você precisa ir lá corrigir um defeito, você precisa adicionar novas funcionalidades nesse software, ok? Então, a gente diz que um software que pode evoluir para atender a necessidade dos clientes, ok? Ou que a gente pode dar manutenção, aí vem o nome, manutenibilidade, é um software que tem esse atributo aqui, essa característica, ok? Agora, aquele software que ele é todo engessado, que se você for, digamos assim, aprimorar ele, adicionar novas funcionalidades, aquilo é muito difícil de fazer, é um software que não tem muita manutenibilidade, ok? Outros atributos, confiança e proteção. Pessoal, olha só, quando a gente fala de
confiança ou confiabilidade, a gente está falando uma coisa seguinte, olha, eu tenho que confiar que aquele meu software, olha só, não vai me causar prejuízo, nem físico, nem econômico. Ele vai fazer o que tem que fazer, ok? Proteção, que aquele meu software, ele não vai vazar dados que outras pessoas podem pegar e usar. Ele é seguro, ok? Eficiência é quando a gente fala que aquele software ele faz bom uso dos recursos do sistema, como, por exemplo, ele sabe aproveitar muito bem os ciclos do processador, não usa tanta memória, ok? Então, isso se chama eficiência, ok? Se vocês pegarem ali o Pressman, um capítulo que eu não indiquei para vocês, a leitura, tá? Mas tem um capítulo lá que fala de qualidade de software. Lá vocês vão encontrar alguns outros atributos de qualidade. E aproveitando esse assunto, vamos lá. Desse livrinho que eu recomendei vocês lerem, que fala esse capítulo aqui, Introdução à Tese de Software, ele também fala de qualidade de software, tá? E ele também aponta diversos outros atributos de qualidade. Vejam só, um software de qualidade é aquele que satisfaz as necessidades dos usuários, ok? Esse é um ponto importante. Olha só, alguns outros fatores de qualidade. Novamente, a modularidade aqui, ó. Portabilidade. O que é portabilidade? Veja, facilidade de você utilizar o mesmo software em ambientes distintos. Por exemplo, você desenvolve um software que ele roda tanto no computador quanto no celular, né? Olha só, aqui, ó, Pressman também cita alguns outros fatores de qualidade. Olha como fiabilidade novamente. A usabilidade, ok? Ou seja, facilidade de uso da interface do software. A eficiência novamente aparecendo aqui. Facilidade de manutenção, ok? De acordo com a norma ISO, olha só, correção, reusabilidade, robustez, ok? Isso aqui faz parte da leitura que eu pedi para vocês fazerem, tá? Então, olha só, qualidade é uma coisa que você define por meio de alguns atributos que podem ou não estar presentes no seu software. A nossa aulinha mencionou alguns, mas vocês vão encontrar lá no Pressman e nessa leitura aqui também do livro que eu coloquei para vocês, alguns outros atributos que podem indicar, né, a qualidade do software, ok? Vamos seguir então. Então, vamos lá. Aqui ele fala uma coisa interessante. Ele diz que, vejam só, a qualidade do software busca garantir que tanto o processo de desenvolvimento quanto o produto de software atinjam os níveis de qualidade especificados. Então, a qualidade, pessoal, ela não abrange só o produto, mas também o processo. A gente pode aprimorar o processo de desenvolvimento para obter qualidade. Agora, vejam isso, mas essa qualidade, ela tem uma relação com o quê? O investimento que está sendo realizado no processo de testes. E olha que frase interessante. O teste é um elemento para promover a garantia da qualidade de um software. Por que isso, pessoal? Por quê? Porque os testes, e aqui a lição coloca muito bem, eles são realizados com a intenção de descobrir erros e defeitos em um sistema, ok? Ou seja, vamos lá, eu estou desenvolvendo um software, eu descubro um erro, um defeito, e eu corrijo aquilo antes de entregar para o meu usuário, excelente. E tem uma frase que diz o seguinte: se você não testar suficientemente o seu software antes de entregar para o seu usuário, pode ter certeza que o seu software vai ser testado, mas pelo usuário que vai descobrir aquele erro. O problema é que se o usuário descobrir o erro, o que vai acontecer? A percepção de qualidade do software pelo usuário
vai lá embaixo. Então, por isso que é tão importante essa coisa da gente fazer testes, realizar testes no software, para que o software chegue no usuário com o menor número possível de problemas, de erros, tá? E para que o nosso usuário não encontre ali muitos erros lá no software. Essa é a intenção, ok? Para que ele tenha uma percepção de qualidade. Então, vamos lá. Aqui, o capítulo também fala que o teste de software, ele geralmente é referido por alguns autores como processo de verificação e validação. O que são essas duas palavrinhas chaves, pessoal? Bom, aqui pode parecer um pouco, se você for ler o texto, pode parecer assim um pouco, né, redundante, mas a diferença entre um e outro é bem sutil. A gente fala em verificar um software para garantir, olha só, que o software ele implementa corretamente uma função. Olha só, então a verificação ela consiste em ver se o software está funcionando corretamente. Vejam só, eu construí o meu software, eu estou esperando que uma determinada função receba um conjunto de dados, alguma entrada, ok, produz uma saída. Quando eu testo para ver se realmente aquela função, recebendo uma entrada, está produzindo uma saída, isso faz parte da verificação. E a validação, pessoal, vamos lá, vamos trazer lá do português. Quem valida, valida alguma coisa, não é? Então, quando, olha só, pela frase que eu estou falando, quem valida, ok? Então, quando a gente fala de validar, tem alguém validando, tem alguém batendo o martelo, ó, ok, isso está correto, tá? Então, validação aqui está no contexto de o software atender os requisitos do cliente. Então, vejam, tem uma diferença bem sutil. A verificação só vê se o software está funcionando, ok? Mas ele pode estar funcionando, mas pode não estar atendendo a necessidade do cliente, tá? Vamos ler. Tem uma figurinha bem interessante aqui na engenharia de software que diz que é o seguinte, ó, balanço da engenharia de software. Não sei se vocês conhecem essa figurinha aqui, tá? E que ilustra muito bem essa ideia, tá? Vejam só, o que o cliente explicou que queria, tá joia? O que o líder de projeto entendeu, né? Como é que o programador construiu? Vejam, né? Como é que o consultor de negócio escreveu? Ah, esse balanço ele colocou até uma poltrona, até com um braço para a gente apoiar, né? E tudo. Então, veja só como é que o projeto foi documentado. Não existe nem o balanço aqui, nem a árvore. E no final, olha só, o que o cliente queria? Uma coisa bem simples. Então, aqui, pessoal, essa ideia explica justamente isso. Verificar, olha só, quando você, por exemplo, o programador construiu esse balanço aqui amarrado aqui, ele pode ter feito várias verificações e ver, o software está funcionando. Mas era isso que o cliente queria? Não, o que ele queria era isso aqui, um balancinho com pneu, ok? Então, essa é a diferença entre um e o outro. Verificação consiste em ver que o software está funcionando corretamente, aquelas funções que eu escrevi. E a validação significa chegar no usuário e validar com ele, olha, isso aqui que eu estou te entregando corresponde aos requisitos que você colocou? Essa é a ideia, tá bom? Ricardo, você está conseguindo ver direitinho a minha tela? De vez em quando eu sublinho aqui uma palavra que outra. Estou Tá? conseguindo ver direitinho, professor. Perfeito. Estou conseguindo Maravilha. ver. Você está explicando o texto aí da unidade 1 aí, estou conseguindo ver ele bem. Isso. Tá certo. Obrigado, então. Porque eu só queria saber que, de vez em quando, eu estou até destacando algumas palavras, né? Então, vamos lá. Continuando aqui, pessoal, vejam só. Quando a gente fala desse processo de verificação e validação, isso não tem a ver só com o software, ok? Só com aquilo que a gente está escrevendo lá
lá na atividade 1, vocês estão vendo, eu escrevi testes unitários lá com o JUnit, eu ponho aquilo para rodar. Mas o teste, pessoal, não envolve somente código, somente software. Vejam, pessoal, existe um conjunto de atividades que estão relacionadas a essa garantia da qualidade de software, que são revisões técnicas formais. O que é isso, pessoal? Uma revisão significa o seguinte, eu pegar alguma coisa, ok? E olhar se aquilo está do jeito esperado, tá joia? Quando a gente fala uma revisão técnica formal, isso aqui, se você tiver dentro, por exemplo, de uma fábrica de projetos, uma fábrica de software, consiste em você, por exemplo, você tem um analista de requisitos que foi lá e escreveu um documento de requisitos. Uma segunda pessoa pode fazer uma revisão técnica daquele documento de requisitos para garantir que aqueles requisitos realmente correspondem à necessidade do usuário. Ok? Então, isso é uma atividade que também tem a ver com essa nossa área de testes, ok? Então, vejam aqui, revisão da documentação, estão vendo? Revisão da base de dados, ok? Análise de algoritmos, teste de desenvolvimento. Então, vejam, todas essas atividades estão relacionadas com essa garantia da qualidade de software, ok? Então, não basta só a gente pegar o nosso software, testar ele, escrever teste unitário, e aí dizer, olha, eu estou garantindo a qualidade do meu software por causa desses testes unitários. Não. Será que o documento de requisitos seu está atualizado? Será que a documentação da sua base de dados está atualizada? Pessoal, eu já vi muito sistema, mas muito sistema, que o pessoal às vezes cria um diagrama de banco de dados para representar o banco de dados daquele sistema. E pega, imprime aquilo e deixa na parede. E aí passa 1, 2 anos, né? E tudo, aquele banco, ele, digamos assim, aumentou de tamanho, né? Tem muito mais tabelas ali naquele diagrama de banco de dados e está pregado lá na parede aquele modelo antigo, que não está mais atualizado. Aí você pergunta, mas cadê o modelo atualizado? Ninguém atualizou. Perceberam? Isso tem a ver com a qualidade também, tá? Manter esses documentos atualizados. Tá? Então, vamos lá. Aqui ele vai falando um pouco mais. Bom, eu não vou falar sobre o texto todo, né? Eu estou pincelando algumas coisinhas, né? Vejam só, pessoal, algumas concepções equivocadas de teste. O desenvolvedor de software não deve fazer nenhum teste, será? Será que está certo, Ricardo? Você acha? Vem cá, quem que escreve os testes unitários? É o desenvolvedor. É o desenvolvedor que escreveu uma determinada classe, ali assim, uma função naquela classe, e ele vai escrever os testes unitários para poder testar aquilo ali. O software deve ser testado por estranhos, de forma impiedosa, e com isso garantirá sua qualidade. Gente, errado. Não. Pode ter uma equipe de software, né, que é um pessoal que não está desenvolvendo, mas esse pessoal precisa acompanhar a equipe de desenvolvimento, precisa participar das reuniões de requisitos, para ir anotando ali o que o cliente está pedindo, para saber o que precisa ser testado. Ele não vai testar, como diz aqui, de forma impiedosa, para depois apontar o dedo do desenvolvedor e falar assim, você escreveu isso errado. Não é esse o objetivo. O objetivo do teste é encontrar o maior número de defeitos possível para que, digamos assim, esse software não vá com esses defeitos para o nosso usuário. E olha só, os testadores só devem se envolver com software no momento em que os testes começarem. Não, os testadores, eles estão ali junto da equipe de desenvolvimento desde a análise de requisitos, para entender aquilo ali. O teste não é feito só em cima do código, o teste
também é feito em cima dos requisitos. A gente vai ver quando a gente for falar dos tipos de teste. Okay? Legal. Interessante. Eu acho que tem alguém com um microfone vazando aí. Obrigado. Então vamos lá, né? Vamos continuar seguindo aqui. Aqui, mais uma vez, ele fala das questões de verificação e validação, ok? Então, vamos lá, olha só. O teste de software, ele vai verificar se o software ele cumpre o seu propósito e busca identificar defeitos antes do uso, ok? Ou seja, o nosso objetivo aqui é identificar defeitos antes de entregar para o nosso usuário. Tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala de validação, ou desse processo de verificação e validação, a gente está querendo mostrar que o software, ele se adequa às suas especificações, ao mesmo tempo em que satisfaz a especificação do cliente. O que quer dizer? O software, ele está funcionando, ok? Ou seja, eu escrevi o software corretamente, e o software, ele atende aquilo que é esperado pelo meu cliente, atende os requisitos do usuário. Ok? Então, vamos lá. Ele continua dizendo aqui que o software ele pode seguir uma determinada hierarquia. E nessa hierarquia, a gente começa com um teste de componente, ou seja, a gente pega um componente e testa ele de forma independente. Vejam, um componente pode ser uma classe, uma função, ok? E eu estou fazendo um teste ali em cima daquele componente. O passo seguinte é eu pegar aquele componente e juntar ele com outros componentes, ok? Então, se eu sei que meu componente está funcionando sozinho, será que ele vai funcionar? Será que meu sistema vai funcionar direitinho quando eu juntar todos esses componentes? Uma coisa é você saber que o componente sozinho funciona, ok? Mas quando você junta com outros componentes, será que vai funcionar? Aí vem a fase seguinte, o teste de sistema. Então, veja só, os componentes são integrados para criar um sistema completo, ok? E o teste de aceitação, pessoal? Aceitação, quem está aceitando? É o nosso cliente, pessoal. Teste de aceitação é aquele que é feito quando você chega para o cliente e diz, você aceita esse sistema? Ele atende a sua necessidade? Tá joia? Então, vejam só, nesse caso aqui, o sistema ele é testado com dados fornecidos pelo cliente. Então, geralmente, a gente coloca um sistema lá assim, num ambiente que tem uma cópia dos dados de produção e diz para o usuário, testa, vê se o sistema está fazendo aquilo que você espera que ele faça, com dados reais, ok? Aí o cliente vai lá, testa e fala assim, realmente, está funcionando, pode colocar em produção, né? Você está aceitando o sistema do jeito que ele está? Tô. Ok. Então, aceitação formal. Por isso chama teste de aceitação. É aquele teste que o cliente está aceitando colocar aquilo que você mostrou para ele em ambiente de produção. Ok? Então, vamos lá. Olha só, essa frase é muito interessante. Olha só. O teste, ele verifica que um programa faz o que ele se propõe a fazer e também descobre os defeitos antes do uso. Pessoal, essa é uma palavrinha-chave, antes do uso, ou seja, antes de colocar em produção, ok? Isso é muito importante, tá? Tem uma historinha interessante, né? Eu não sei se vocês chegaram a pegar a época do Windows 95, quando ele foi lançado. Gente, foi terrível. Foi terrível, porque assim, o próprio Bill Gates, na apresentação, ele foi mostrar o Windows, ele, puf, deu tela azul, travou. Tá? Olha,
eu falo, na época tinha um computador, eu levei ele fazer um upgrade, ele tinha um Windows 3.1 antigo lá, e o pessoal falou assim, posso botar para você o novo Windows 95? Eu falei, pode. Ele botou. Quando eu liguei o computador, o Windows travou. Aí eu desliguei, liguei, passou 5 minutos, puf, tela azul travou de novo. Eu levei lá para ele e falei, eu não quero. Pode colocar o meu Windows antigo aí. Olha só que... Por que eu estou trazendo essa história para vocês, gente? Será que o Windows 95 foi testado o suficiente antes de se colocar assim, inclusive, para as pessoas usarem? Eu acho que não, né? Eu acho que não. Agora, por que eles soltaram esse sistema cheio de problema? Porque depois eles foram corrigindo, né? Por quê? Bom, alguém quer falar alguma coisa? Olha só. Não, tranquilo. Eu acredito o seguinte, olha só. Na época, não tinha nenhum outro concorrente do Windows 95, então não era uma questão de concorrência. Eles queriam lançar um produto antes para ganhar um mercado, né? Eu acho que foi uma pressão de marketing mesmo, tá? As pessoas, eles queriam lançar numa determinada data e lançaram aquele sistema sem testar suficientemente. Só que as pessoas estavam com uma expectativa tão grande que elas meio que fecharam os olhos, aceitaram aquilo ali cheio de erro, depois começaram a vir os patches e foi consertando, e as pessoas aceitaram, tá? Então, assim, nem todo sistema acontece isso. Tá? Alguns sistemas a gente pode até aceitar os erros, desde que ele faça algumas coisas que a gente espera que ele faça, mas, por exemplo, quando você está falando de um sistema de tráfego aéreo, você já não pode se dar o luxo do sistema travar e, de repente, você ficar sem poder ter informação ali da movimentação dos aviões ali, assim, porque os aviões estão lá, não vão parar, não é? Você não pode dar um pause lá, deu um pause e parou os aviões lá no céu, parou. Aí vamos esperar o sistema voltar. Voltou, avião, continua andando. Não, não é assim, ok? O sistema está monitorando o tráfego aéreo. E se o seu sistema não for bastante confiável ali, pode acontecer um acidente ali em cima. Geralmente, o controlador de tráfego aéreo, ele vê os aviões lá em cima como várias bandas, né? Então, o avião está trafegando uma banda, o outro está numa banda, uma altura mais lá em cima, então ele vai dizer, olha, você pode abaixar, você pode passar para o caminho de baixo, né? Se ele não controlar isso aí, um avião pode colidir com outro, né? Vamos lá, pessoal. Ele continua falando disso. Olha só, essa figurinha, ela é bem interessante. Geralmente o teste, principalmente o teste unitário, ele é feito dessa maneira aqui. Você tem um conjunto de dados de teste que você informa lá para o sistema, ok? E esse sistema pega esses dados e produz uma série de resultados. E aí, só que é o seguinte, você tem os seus dados de entrada, você tem os resultados que você está esperando obter e você compara esse resultado que você obteve com aquele resultado que você estava esperando obter. Só que você vai encontrar algumas entradas ali assim que geram saídas que você não estava esperando. Essas saídas que você não estava esperando são aquelas situações em que o seu teste falhou e você vai ter que olhar, corrigir aquele defeito, ok? Geralmente, o teste unitário, grande parte dos testes é feito dessa maneira. Você tem alguns dados que você está assumindo como dados de entrada, você está assumindo que fornecendo para o sistema esses dados de entrada, você vai obter um conjunto de dados ou resultados de saída, ok? E se você não encontra aquele resultado que você estava esperando, opa, tem um problema, o teste falhou, ok? Vejam só, aquilo que eu tinha falado lá atrás, e novamente ele está retomando. Vocês vão ver que esse nosso texto, ele pega um determinado assunto, ele fala, e de repente ele volta novamente, ok? Então, é justamente para vocês entenderem melhor o assunto, tá? Ele fala novamente da inspeção. Lembra que eu falei lá atrás? Olha só.
atividades que analisam e verificam representações de sistemas. O que são representações de sistemas, pessoal? Documentos, diagramas, ok? Ó, documentos de requisitos, diagramas de projeto, até código-fonte. Você pode fazer uma inspeção de código, tá? Uma pessoa escreveu um determinado código-fonte, outra vai lá e verifica se ele está seguindo um determinado padrão de codificação, se ele está usando boas práticas, ok? Então, vejam só, uma inspeção, ela pode envolver, ali assim, né, uma revisão ali de uma especificação de requisitos, ok? De alguns diagramas que foram construídos em um ML, esquema de banco de dados. Lembra da figurinha lá do modelo de banco de dados desatualizado? Isso é muito comum, tá? O pessoal, às vezes, está construindo sistema, faz um primeiro esqueminha lá do banco de dados e depois esquece, né? A aplicação vai evoluindo, aparecem novas tabelas, as tabelas ganham campos, perdem campos e aquele diagraminha lá fica esquecido, ok? Isso tem a ver também com essa nossa parte de teste, de garantia da qualidade, tá? Vamos lá. Estratégia. Aqui começa a falar de como fazer testes, né? Quando a gente vai fazer o teste, geralmente a gente precisa adotar uma estratégia, um planejamento, né? E aqui ele começa a falar um pouquinho sobre o processo de software, né? Ele fala aquilo que vocês já viram lá na nossa disciplina de engenharia de software, que quando você vai desenvolver um software, você geralmente segue alguns passos. Você começa com a especificação, que é quando você começa a levantar os requisitos. Você vem para a parte de projeto, validação de software, quando você está entregando para o cliente para garantir que aquele software atende aquilo que ele está esperando. E tem uma etapa de evolução. Depois que você entregou para o cliente, adivinha o que vai acontecer? Ele vai querer mais, não é? Software é assim. Olha, lá no meu trabalho, tem um software que a gente desenvolveu, grande, e a gente levou 2 anos para desenvolver. E esse software já vem sofrendo manutenção, ou seja, ele vem crescendo há 12 anos. Ou seja, foram 2 anos para desenvolver e 10 anos esse software evoluindo, né? E onde que termina essa história? Ela termina quando não for mais possível evoluir aquele software e as pessoas decidirem fazer um novo sistema para substituir aquilo, usando uma nova tecnologia, ok? Que não pode ser aplicada naquele software. Ou seja, aquele software que você trabalhou nele 10, 15 anos, ele começa a ser, entre aspas, migrado para um novo software, numa nova tecnologia, ok? Mas isso demora. A gente sabe que tem sistemas hoje que estão rodando aí em mainframe e tudo tal, e o pessoal até gostaria de trocar ele por outra coisa, mas, digamos assim, além de ser muito arriscado, digamos assim, as vantagens não são grandes a ponto de você fazer isso, né? Aqui ele fala do modelo em espiral. Pode falar. Esse caso aí seria um exemplo desses sistemas bancários aí, que é feito em COBOL aí, ninguém quer mexer? Sim, sim. Você sabe por que eles não querem mexer, Ricardo? Primeiro, mão de obra em COBOL, caríssima e muito difícil de encontrar no mercado. Segundo, olha, eu vou te falar, não há linguagem que você possa implementar, tá joia? A mesma solução que vai ter um desempenho como aquelas aplicações rodando em COBOL no mainframe. Não adianta. Você pode fazer uma aplicação Java usando uma arquitetura em várias camadas e tudo tal. Não adianta. COBOL vai rodar mais rápido. Entendeu? Então você tem 2 riscos aí. O primeiro é o risco de você ter que migrar uma aplicação que já funciona, ok, para uma outra linguagem. Segundo é você fazer isso e no final você
obter... Na verdade, você está trocando 6 por meia dúzia, né? Porque você está pegando uma coisa que funciona e está trocando por outra coisa que funciona. E essa outra implementação, por exemplo, não ser tão eficiente quanto a que você tinha. E, por causa disso, a gente tem essas aplicações rodando aí, COBOL e Mainframe, que vão continuar aí por um bom tempo. Tá? Essa é a realidade. Tudo bem? Podemos seguir? Podemos, professor. Obrigado, hein? Vamos lá. Aqui ele fala do modelo espiral. A gente viu lá, ele lá na engenharia de software, que é um modelo que ele geralmente ele trabalha em etapas. Então, por exemplo, você começa aqui, primeiro você está planejando o que vai fazer no sistema, dá uma volta na espiral, olha só, tem uma análise de riscos, vamos ver, o risco é suficiente? Nós podemos tolerar esse risco? Podemos, então vamos continuar na espiral. Aí, vamos lá, vamos fazer o levantamento de requisitos. Levantamos os requisitos, vamos olhar para os riscos. E aí? Podemos conviver com esses riscos? Podemos. Então, vamos lá. Vamos desenvolver agora. Começa a desenvolver. Chegou aqui, vamos olhar. Como é que está o risco do projeto? É aceitável? É. Temos recursos? Temos orçamento para continuar? Temos prazo? Sim, vamos continuar. Integração, ok? Isso é um modelo em espiral. Uma atividade importante que ele prevê é análise de riscos, ok? Aqui, vocês vão encontrar essa figurinha lá no Pressman, eu até mostrei para vocês, ok? E aqui diz o seguinte, olha só, as fases da engenharia de software. Você começa com a engenharia de sistemas, que vai definir uma necessidade, olha, eu quero construir um sistema. Então, o que eu vou fazer? Ó, rodou aqui para dentro, eu vou primeiro levantar os requisitos, olha só, rodei lá aqui na minha espiral. Com os requisitos prontos, eu vou para a parte de projeto, continuei seguindo a espiral, vou codificar. Para o código, eu vou escrever testes de unidade. E agora eu começo a rodar para fora da espiral, ok? Então, para o código, testes de unidade. Com os testes de unidade, eu vou juntar aqueles componentes individuais e fazer testes de integração, que tem a ver com projeto, ok? Eu já estou pegando os componentes e vendo como é que eles funcionam juntos. Aí eu continuo rodando a espiral. Eu vou fazer agora testes de validação. O que são testes de validação? Testes de validação são aqueles testes que... Validação, pessoal. Quem é que valida? O nosso usuário. Então, teste de validação tem a ver com requisitos. Estão vendo aqui na espiral? E, por sua vez, vejam só, eu vou fazer o teste de sistema, onde eu vou testar todo o sistema, inclusive os requisitos não funcionais de desempenho, ok? Isso tem a ver com o sistema que foi proposto. Vocês estão vendo que interessante essa figurinha? Olha só, a gente roda a espiral para dentro, passando pelas fases do processo de desenvolvimento de software, ok? Requisitos, projeto, código. E a gente roda aqui para fora para ver os testes que são realizados em cada etapa. Implementação, teste de unidade. Projeto, teste de integração. Requisitos, teste de validação. O sistema como um todo, testes de sistema que podem abranger o teste, inclusive, de requisitos não funcionais. Ok? Então, aqui ele detalha um pouquinho sobre esses testes. E aí o Pressman também mostra essa figurinha, dizendo que o teste, olha só a direção do teste, a gente caminha lá do nível mais baixo, que é o teste de unidade, ok? Que é feito no código. A gente junta essas unidades para fazer o teste de integração, que geralmente está associado a projeto, porque é na fase de projeto que a gente está analisando como é que os componentes trabalham juntos, ok? E vai subindo para testes de nível de ordem superior, ok? Existe uma hierarquia que você vai subindo aqui. Figurinha do Pressman, que eu, inclusive, coloquei lá para vocês lerem aqui, né? Nosso livrinho do Pressman. Olha a figurinha aqui, lembra? Falei para vocês, ó. Olha a figurinha aqui da espiral. Ok?
Por isso eu pedi para vocês fazerem essa leitura, tá? E vocês vão encontrar muito do texto que às vezes vocês vê aqui ele falando, ó, segundo Somerville, vocês vão encontrar algumas partes desse texto que é citado do Somerville naquele capítulo em PDF que eu também coloquei como leitura para vocês, ok? Por isso que eu disse que aquelas leituras adicionais, elas complementam esse texto aqui da nossa aula, certo? Vamos lá, pessoal. Vamos continuar aqui. Ele fala da estratégia de teste baseada em riscos. O que é isso aqui, essa parte? Na verdade, ele está dando um exemplo, tá joia? De como uma estratégia de testes. O que é essa estratégia de teste baseada em riscos? É o seguinte, você pega e define, por exemplo, alguns itens aqui assim, de qualidade, ok? E aí, você constrói uma tabelinha e vai dizer qual é o risco daquele item de qualidade. Na verdade, o que essa tabelinha vai dizer é qual a importância de cada um desses itens para que eu possa identificar qual é o mais importante. Por exemplo, aqui ó, nessa tabelinha, olha só, o que tem mais pontos é a conectividade. Então, eu vou direcionar os meus testes para atacar aquele ponto, aquele fator que tem o maior risco para a minha aplicação, tá? Então, assim, se eu identifiquei, ó, o maior número que é 6, ok, então eu vou desenvolver meus testes para esse item aqui, porque, segundo minha avaliação, é o que tem mais risco. Depois, esse outro aqui, usabilidade, é um outro item que eu identifiquei também como segundo mais crítico, ok? Então, vou direcionar meus testes para testar a usabilidade. Veja, estamos falando de estratégia de teste, tá bom? Então, olha só. Aí, agora, por exemplo, ele fez uma outra tabelinha para dizer o que pode ser feito aqui para esses itens. Por exemplo, usabilidade. Eu posso fazer uma revisão do requisito para saber se realmente, né, aquilo que o meu usuário especificou está de acordo com o que está sendo implementado. Avaliação de especificações, revisão de... Gente, pelo amor de Deus, não usem essa palavra desenho, pessoal. Desenho. Você sabe o que significa esse desenho aqui, pessoal, em inglês? Design. Que algumas pessoas traduzem como desenho. Pessoal, design é projeto, não é desenho, pelo amor de Deus. Vocês vão encontrar muitos textos aí traduzindo design como desenho, tá? Não faz sentido, tá, pessoal? Aqui, ó, requisito, projeto, teste, ok? Não é desenho, não é desenho. Nós não estamos desenhando nada, nós estamos projetando, ok? Então, ó, revisão de projeto. Olha só, nós podemos revisar os requisitos, revisar o projeto, construir testes unitários para testar a usabilidade. Para o desempenho, ou seja, performance, nós podemos fazer teste de integração, teste de sistema, teste de aceitação. Veja, a aceitação, lembra o que tem a ver com o nosso usuário dar o ok, dar o aceite dele? Então, ó, será que a aplicação ela tem o desempenho que o meu cliente aceita? Por isso tem teste de aceitação, ok? Então, é uma estratégia de testes que a nossa aula apresenta aqui, baseada em riscos, ok? Não precisam, pessoal, vocês não precisam entender isso ao pé da letra, tá? Nem porque como é que constrói essa tabela. Isso aqui foi um exemplo que o autor colocou aqui para a gente, né? Para a gente entender como é que a gente pode, por exemplo, adotar uma estratégia de teste, ok? Vamos lá. Finalzinho do capítulo, ele diz, olha, até quando a gente vai testar? Quando a gente pode saber que terminou o teste, podemos parar? Bom, tem algumas respostas, né? Que quando vocês lerem o Presmo, vocês vão encontrar ali, ele dá até uma resposta interessante.
né? Você pode continuar testando até acabar o dinheiro ou acabar o prazo. Esse é o limite, né? Acabou o dinheiro, acabou o prazo do projeto, pode parar o teste, ok? Mas essa não é uma boa medida, né? A gente não vai colocar todo o dinheiro do mundo ali para poder testar a nossa aplicação. E aí, vocês vão encontrar aqui uma proposta, né, de um autor aqui, esse Jenkins e Moranda, tá vendo? Que é um modelo de confiabilidade, que ele dá um norte, né? Dá uma ideia de até quando a gente vai testar, ok? Quando que o teste é suficiente? Ele usou uma medida aqui, que ele chama de medida de confiabilidade, que é baseada no quê? Olha só, deixa eu ver, confiabilidade, previsão, evolui. Pessoal, a ideia aqui é o seguinte, ele considera a taxa, ou seja, o número de ocorrência de falhas no tempo, ok? Então, veja essa figurinha aqui, pessoal. Aqui no tempo T1, aconteceram aqui várias falhas. Provavelmente alguém fez alguma manutenção no sistema e vocês vão ver que entre o tempo T1 e T2, diminuiu o número de falhas, ok? Entre o tempo T2 e T3, diminuiu o número de falhas. Então, a gente pode dizer que com o tempo e com os defeitos sendo corrigidos, o nosso sistema ficou mais confiável. Cuidado, tá? Quando você for ler esse gráfico, você pode dar a entender que aqui no tempo T1, a confiabilidade era maior. Não. Quanto menor, aqui assim, tá? O degrauzinho mais baixo aqui, maior a confiabilidade. Tá joia? Por quê? Porque, olha só, isso aqui que ele está mostrando no gráfico é a quantidade de falhas que acontece em um determinado tempo. Então, a gente vai ver que no tempo T1 é quando acontecia o maior número de falhas. Aqui no tempo T4, ó, já está acontecendo menos falhas. Perceberam? Isso é um modelo de confiabilidade, tá? Ele vai traçando um gráfico. Só que ele percebeu que, olha só o que acontece, pessoal. Você tem uma quantidade de falhas, aí você vai, efetua correções, ok? Aí você diminui, fez novas correções, diminui. Será que isso vai sempre diminuir? Não. Por quê? Vamos lembrar de engenharia de software, pessoal. Quando você conserta uma coisa, você pode estar introduzindo novos erros, novos problemas lá no seu código, no seu sistema. Então, nem sempre uma correção vai diminuir o número de falhas. Na verdade, uma correção, ela pode até aumentar o número de defeitos, ok? Então, cuidado, tá, pessoal? Não é uma mudança no software, não significa que o número de falhas vai diminuir. Pelo contrário, uma mudança no software, uma correção de uma coisa, você pode estar corrigindo uma coisa e estragando outra, tá? Falando assim de uma forma bem simples, tá? Bom, mas baseado nessa ideia de que a gente tem um gráfico, por exemplo, você pode tirar medidas da taxa de falha. E a expectativa é que, vejam só, eu tirei uma medida, aí eu tenho aqui uma determinada confiabilidade, eu tiro outra medida, eu tenho um ponto aqui, outra medida, repara, aqui, esse eixo é do tempo, ó. Então, primeira medida, depois, num segundo tempo, eu tirei essa medida, depois eu tirei essa, depois eu tirei essa aqui, quando eu tirei uma outra que subiu um pouquinho o número de falhas, mas, na verdade, com todas as medidas, eu posso idealizar, imaginar essa curva, esse gráfico aqui, ok? E aí você pode, por exemplo, pessoal, repare que a gente está fazendo uma análise bem matemática, bem estatística aqui, né? Eu acho muito difícil alguém fazer isso ali numa equipe de desenvolvimento, tá? Sendo bem sincero com vocês, tá? Mas, enfim, vamos lá. Estamos olhando teoria, estamos conhecendo um pouco de engenharia de software, a gente precisa conhecer esses conceitos, né? Então, olha só, a gente pode traçar uma curva, né? E essa curva, ela
vai ser representativa dessa nossa confiabilidade. E aí a gente mostra para o cliente e ele vai falar assim, olha, tudo bem, eu aceito o sistema quando ele estiver aqui, ó, na curva. Okay? Quando estiver aqui, a taxa de defeitos, ok, podemos colocar em produção. Tá bom? Na verdade, pessoal, toda essa ideia, toda essa teoria, essa figurinha, esse gráfico aqui, ele vai servir para conseguir, pelo menos na teoria, responder essa questão. Quando a gente pode terminar os testes? Ok? Então, essa é a ideia, tá, pessoal? A gente poder, de alguma maneira, estimar o momento de parar os nossos testes tão suficientes, podemos entregar o sistema, tá bom? Bom, com isso, então, a gente finaliza aqui, né, o conteúdo dessa nossa aula 1, tá bom? Eu queria, então, que vocês pegassem e dessem uma lida aqui na nossa unidade 1, nessas leituras adicionais. Primeiro, é aquele livro que eu estou recomendando como literatura básica aqui do nosso curso, tá? Temos aqui algumas paginazinhas, umas 3, 4 paginazinhas do Somerville, que fala um pouquinho sobre teste de software. Vocês vão encontrar aqui nessa referência várias frases que estão aqui na unidade 1, por isso eu coloquei para vocês fazerem essa leitura, tá bom? Vocês vão ver o assunto em mais detalhe aqui. E também a mesma coisa com o Prisma, que eu até mostrei para vocês, que tem figuras aqui que aparecem na aula que foram retiradas do livro do Prisma. Então, essas 3 leituras vão complementar o assunto, tá? E lembrando mais uma vez que a gente já tem a atividade avaliativa 1, que eu mostrei no início dessa aula. Vocês podem trabalhar ela, tá bom? Mas cuidado, lembrando mais uma vez que ela é feita uma única vez, tá bom? Então, vocês vão poder responder a atividade uma única vez, não tem como postar uma segunda vez, porque a hora que vocês postarem a sua resposta, eu vou dizer o que está certo, o que está errado, e o que está errado eu vou dizer já qual é a resposta correta, ok? Mas não preocupa, teve gente que me perguntou, professor, e aí como é que eu faço com a questão que eu errei? Não tem problema. Segue em frente. Temos outras atividades. Atividade 1 vale 20 pontos, mas no total nós temos 100 pontos. Tá joia? Vocês precisam de 60. A gente vai ter outras atividades que valem mais pontos, né? Nós vamos ter a atividade 2, que vale mais 20 pontos, e vamos ter também o desafio ENAD lá, que vale 60 pontos, ok? Então, tem muita pontuação pela frente, tá bom? Gente, para encerrar, eu gostaria de perguntar para vocês se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que eu possa ajudar vocês. E, professor, só tirar uma dúvida aqui. Basicamente, Claro. em alguns itens aí da atividade é para fazer uma verificação e validação. Verificar se o Exato. código está funcionando e se ele está fazendo o que está descrito ali. Exato. Exato. Basicamente, o que eu coloquei ali é um roteiro. Você vai seguir aqueles itens, ver o resultado e anotar. Só tem aquela questão do método que realmente eu chamo a atenção, que é uma coisa que imagina o seguinte, você escreveu o teste, ok? E aquilo ali falhou. Aí foi você que escreveu aquele componente. Tá joia? O que você faria naquele método para ele passar e ficar verdinho? Você não pode subir uma exceção, dizendo, ó, esse dado eu não posso aceitar, ok? Então, por quê? Porque senão aquele teste vai ficar vermelhinho. Eu quero que ele fique verde. Tudo verde. Tá bom? Vamos ver Entendi, aqui. professor. Gente, perdão, Ricardo, pode falar, que eu estou olhando que o pessoal está postando aqui no Eu ia falar chat. justamente isso. Tem uma pergunta da Fernanda aí. Tá. Qual seria um exemplo efetivo de um novo desenvolvimento? Desculpa, Fernanda, eu não peguei o contexto disso aqui. Você pode explicar melhor a sua pergunta? Fernanda, quer escrever? Quer falar? Pode abrir o seu microfone.
Pode falar, Fernanda. No caso, quando a evolução vira um novo desenvolvimento. Exato, Fernanda. Vou te explicar. É quando não é mais possível seguir com aquela aplicação. Vamos lá, vou dar um exemplo lá no meu trabalho, tá? O pessoal desenvolveu uma aplicação em Java usando o Struts 1, um framework muito antigo, tá? Então, assim, pessoal, só que a aplicação ela está muito amarrada em um servidor Java que é um Oracle. Ai, caramba, eu nem lembro mais o nome do servidor, mas é o servidor Oracle J. Não me lembro agora, me falhou o nome, tá joia? Mas é um servidor que, inclusive, foi descontinuado. E é uma aplicação que, assim, é super difícil de dar manutenção, né? É uma aplicação que, digamos, se o pessoal está querendo tirar esse servidor, porque já tem várias aplicações rodando ali em JBoss, em outro servidor de aplicação, mas não tem como pegar aquela aplicação e botar ela para rodar no JBoss, por exemplo. Entendeu? Ou seja, não tem como evoluir ela. Aí, o que o pessoal pensou? Olha, vamos desenvolver uma nova aplicação usando uma outra tecnologia, uma outra tecnologia. A gente já conhece o sistema, já conhecemos os requisitos, vamos desenvolver isso usando uma arquitetura mais moderna, para que a gente possa fazer melhor isso aqui. O desempenho da aplicação não está legal, pela arquitetura que o pessoal usou na época, né? Tem várias coisas, a aplicação, por exemplo, pode estar travando as conexões com o banco de dados e não tem como mudar isso aqui, entendeu? Não tem como, o problema, por exemplo, está numa biblioteca, num driver que é utilizado para conexão do banco de dados e esse driver não está mais sofrendo manutenção, você entendeu? Esse tipo de coisa é quando você chega a um ponto que você empaca, não tem como evoluir mais aquela aplicação, você só tem uma solução, desenvolver uma nova, tá? Tudo bem, Fernanda? Respondido? O Edmundo perguntou, como é que vai ser esse trabalho final, prova ENAD? Edmundo, é o seguinte, a Católica falou, nesse módulo agora, que vocês não teriam um trabalho para entregar, tá joia? Em outras turmas, vocês fariam um trabalho final. Eu, por exemplo, passaria algum tema, vocês fariam ali um trabalho e entregariam. No lugar do trabalho, vai ter o quê? Um conjunto de 10 questões, no modelo da prova do ENAD, porque provavelmente vocês vão fazer a prova do ENAD. Então, a Católica está muito interessada em preparar vocês para essa prova do ENAD. Então, no lugar do trabalho, você vai ter como se fosse uma QME, questões de múltipla escolha, que essa tal dessa prova do ENAD, desafio ENAD, tá? Eu confesso que para a disciplina de vocês não ficou muito legal, porque na unidade 2 vocês já vão ter uma QME de 10 perguntas e também vai ter o desafio ENAD de 10 perguntas. Então vocês vão ter que responder 20 perguntas aí no final da disciplina, tá? Na conclusão da disciplina. Inclusive, se vocês não obtiverem... as questões do ENAD valem 60 pontos. Se vocês não conseguirem a nota de aprovação, vocês vão fazer recuperação dessas questões. Então, assim, tá meio estranho, confesso, tá meio estranho, tá? Mas, enfim, foi assim a recomendação que eu recebi da Católica, tá? Que no lugar do trabalho, vocês teriam que fazer as questões e eu estou elaborando as questões para vocês. São questões muito mais elaboradas, são questões que têm que ser... Todas elas são contextualizadas, vocês têm que ler com atenção. Não é aquela que pergunta assim, olha, responda A, B ou C. Pá, você mata ela. Não. A questão tem que ler com cuidado, grandes textos, ok? Mais ou menos isso aí, vocês vão ver. Mais alguma dúvida, pessoal? Posso ajudar vocês com alguma coisa? A princípio, tudo certo, professor, tudo tranquilo. Certo, ok. Edmundo deu um ok ali também, tudo bem. Gente, então eu vou encerrar por aqui a nossa webconferência. Gostaria então de agradecer a presença de vocês. Essa webconferência ela vai ficar gravada também para os colegas que não puderam participar dessa nossa webconferência, porque eles possam assistir depois, ok? E mais uma vez, obrigado pela presença de vocês e até uma nossa próxima webconferência, tá joia? Que eu
Deixa eu olhar aqui. Pelo nosso calendário, vai ser semana que vem, no dia 16 de março, ok? Muito obrigado, pessoal. Vou parar a gravação.